de cada vez. Não posso falar? Sou a Daniela Cristina. Pode sim, Daniele, fica à vontade. Oi, boa noite, tudo bom? Grata por estar aqui. Bom, eu acho que o curso aí vai tratar mais sobre o templo, né? Para que a gente possa entender melhor e os ensinamentos vão ser fixados na doutrina, né? Nos fundamentos doutrinários. Eu estou muito Muito animada para o curso e bastante curiosa o que eu vou aprender. legal, muito bom, Daniele. Obrigado. Alguém Obrigada. mais? Quais são as expectativas de vocês? Quando vocês viram esse curso, vocês pensaram o seguinte, ou vocês foram movidos, né, a participar desse curso. O que que veio? Qual é o sentimento que veio? Qual é o pensamento de vocês a respeito dele? Se de repente tiver com vergonha ou tiver gripado que nem eu, a voz estiver fanha, e assim, vocês podem botar no chat, não tem problema não. Posso falar? Pode sim, Sabrina. É, assim, primeiramente, né, o espírito sussurrou no meu ouvido e disse: escolhe esse curso. Mas eu não tenho uma ideia muito fixada do que realmente a gente vai estar tratando. Mas eu acredito que seja uma forma da gente entender melhor os princípios que a gente aprende dentro do templo, né? Todo, como o curso diz, né, os ensinamentos doutrinários que a gente aprende dentro do templo. Como compreender eles de uma forma melhor. Muito bom. Excelente. A gente vai realmente, Sabrina, a gente vai tratar muito sobre as doutrinas que nós aprendemos no templo, e aí a gente vai ver se a gente está alinhada, de repente, se a gente está alinhado com com essas doutrinas. Assim como a Daniele comentou, né, as expectativas são grandes também de minha parte ao ter acesso ao conteúdo. Mas assim, vai ser maravilhoso aprendermos a respeito das doutrinas do templo, né? A questão do alicerce, como transportar essa questão do que acontece no templo para o Salvador Jesus Cristo. Stephanie, Oi, boa noite. Eu boa escolhi o noite. curso porque eu fiz a minha investidura esse ano. Aí eu gostaria mais de aprender mais sobre o templo, isso é muito bom. Excelente. Então você está no curso certo. Vai aprender muito. Obrigado, Stephanie. E parabéns pela investidura. Assim, excelente. Eu gostaria de compartilhar com vocês, vou compartilhar com vocês aqui um slide que ele vai tratar exatamente sobre o curso, né? Como um todo e a abertura que nós vamos fazer sobre ele. E o tema de hoje é o templo e seu alicerce espiritual. Então a gente pode imaginar primeiramente o templo como sendo o que na visão de vocês? O que que é o templo para vocês? Quando fala-se sobre templo, o que que vem à cabeça de vocês? A memória, a lembrança de vocês? Bem, a primeira coisa que vem na minha mente é santidade ao Senhor, né? O templo, ele é um local santo em que nós fazemos convênios sagrados com Deus e aprendemos mais, né, sobre a expiação de Jesus Cristo, o amor de Deus com os seus filhos. Mas Muito é bom, algo que vem na minha mente muito é santidade. muito bom. Sabe o que eu acho interessante? Você falando sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. A gente aprende sobre ela, e realmente, nós vamos falar muito sobre o Salvador Jesus Cristo e figurativamente, né, qual é a representação dele. Muito bom. Alguém mais? O que que vem à mente de vocês? Existe uma palavra que se chama evoca. A palavra evoca, ela quer dizer o seguinte: o que que ela traz à mente de vocês, a lembrança, a percepção, a memória de vocês? Tipo, se existe alguma coisa afetiva. Então, quando se fala sobre templo, por exemplo, para mim, quando se fala sobre templo, a primeira coisa que vem na minha mente foi em 2001.
quando eu fui com meus pais ao templo de São Paulo, e nós fizemos uma viagem de 7 dias. 7 dias para ir e 7 dias para voltar, sendo 3 dias e meio de barco e quase 3 dias de ônibus. Então, esse era o percurso que a gente fazia de Manaus para o templo. E o mais interessante é que, para mim, é até um pouco mais especial pela dificuldade que teve do que, por exemplo, quando eu fui para Caracas, sei lá, com a minha esposa. Mas vem essas lembranças. Então, assim, quando a palavra templo apareceu na tela de vocês, o que que evoca para vocês? O que que vem de sentimento? O que que vem de entendimento? Para mim, eu acho que me remete à palavra monte, né? Porque o templo, ele é como se fosse um local, né? Onde a gente se conecta de fato em oração, né? Com o Pai Celestial. Isso. Excelente, Daniele. Lá verdadeiramente é a casa do Senhor. Né? Se, Exatamente. se existe um local onde ele vai se manifestar a nós, é na casa dele, é no templo, é em um de seus templos. Certo. Muito bom. Então, olha só, eu trouxe duas imagens aqui, provavelmente vocês conhecem muito bem. Uma talvez vocês ainda não visitaram, né? Que é o Templo de Salt Lake, que está em construção. Mas esse outro, a imagem à direita aí, vocês conhecem muito bem, provavelmente todos vocês, que é o Templo de Belém. Então, eu até comento com a minha esposa, né? Que essa imagem, tipo assim, eu não consigo enxergar o templo ainda assim, porque ele é numa posição diferente, né? Ele fica meio que de lado. E aí a gente só tem essa visão na saída. Mas assim, eu tenho no meu coração já a sala celestial, já sei como é que ela é, já consigo descrever. E o mais interessante é que quando nós pensamos em templo, jovens, a gente pensa no discurso, nas palavras do profeta que foi proferido em 2021, quando ele nos fez um convite. Ele nos convidou a ver um pouco do trabalho que está sendo feito no Templo de Salt Lake. Então, quem poderia ler para a gente esse slide? Eu posso Estamos ler. vendo o alicerce. Pode Vai lá, continuar? Stephanie. Estamos vendo o alicerce original do Templo de Salt Lake. Estou de pé numa área abaixo do que foi a sala do jardim. Ao examinar o trabalho habilidoso realizado em todo este prédio, sinto-me maravilhado com o que os pioneiros realizaram. Fico totalmente admirado ao pensar que eles construíram este magnífico templo há mais de um século com as ferramentas e técnicas disponíveis na época. Muito bom. Então, todos nós sabemos que o Templo de Salt Lake ele está passando por uma reforma. E vocês saberiam me dizer qual é o motivo dessa reforma? Sim, o templo de Salt Lake ele está sendo todo reforçado, né? Para que é, possa aguentar qualquer tipo de como é que a gente fala? Manifestação natural, né? Então ele está Isso. sendo todo reforçado, né? Com cabos de aço. E as pessoas que estão trabalhando lá, os engenheiros, eles falaram, né? Que eles estão impressionados com a obra que está sendo feita, a magnitude, né? Do alicerce do templo e que realmente é algo assim que nunca foi visto, né, aos olhos humanos e que é muito, muito incrível, que o templo ele vai ficar realmente muito lindo e que eles estão muito emocionados de trabalhar lá, e, inclusive, né, até a estrutura para eles trabalharem é diferenciada, né, em nível Sim. de engenharia. Exatamente, tecnologia. E isso é interessante porque o próprio profeta ele falou o seguinte, né? Não estamos poupando esforços para dar esse venerável templo que se tornou cada vez mais vulnerável, um alicerce que suporte as forças da natureza até o milênio. De modo semelhante, agora é o momento de cada um de nós implantar medidas extraordinárias, talvez medidas jamais tomadas, para fortalecer nosso alicerce espiritual. Tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes. Olha só que interessante que o profeta ele falou. A gente vai utilizar nessa aula hoje justamente essa analogia que o profeta fez entre o templo e o seu alicerce e nossas vidas, né? Ou seja, as
as forças da natureza que vão infringir ou já infringiram sobre o templo e o alicerce dele, e as que infringem sobre nossa vida. Então, a aula de hoje a gente vai focar totalmente nesse discurso, mas com uma visão de como é que nós podemos pegar essa analogia que o profeta ele fez do templo e seu alicerce e aplicar em nossas vidas. Então, eu gostaria muito de convidar vocês a se permitirem tirar dúvidas, expressar os sentimentos que vocês tiverem a respeito de todas as coisas que nós vamos ver hoje. Eu prometo para vocês que realmente o Espírito ele vai testificar em nossos corações verdades, as doutrinas concernente a esse primeiro princípio, o alicerce do templo e o alicerce para as nossas vidas. Olha só que interessante. Um outro voluntário, o Ranieri, ele ia falar. Você poderia ler, Ranieri? Posso sim. O alicerce de qualquer edifício, especialmente de um edifício tão grande quanto este, deve ser forte e resiliente, o bastante para suportar terremotos, corrosão, ventos fortes e o inevitável afundamento de solo que afeta qualquer edifício. A complexa tarefa de fortalecimento que está em andamento vai reforçar este templo sagrado como um alicerce que será capaz de sobreviver ao teste do tempo. Bom, então o que a gente pode perceber com as palavras do profeta a respeito do edifício, primeiramente, do que está sendo feito nesta obra, de acordo com essas palavras dele? Qual é o objetivo de fortalecer ele? Para evitar, tipo, futuros, bem, pode haver terremoto e com quase terremoto resistir, né? Questão dos terremotos, questão dos ventos fortes que ocorrem bastante nos Estados Unidos também, Uhum. e, enfim, tipo, se preparando para esse tipo de coisa, né? Porque a gente vê também que está tendo muita questões climáticas também nos Estados Unidos, talvez ali pela aquela região de Utah, principalmente, né? Aquela região também. E Estados Unidos todo, enfim. Muito Então, bom. é exatamente para precaver esse tipo de situações que podem ocorrer no futuro, né? Que provavelmente vão ocorrer. Sim, certamente estão acontecendo. O que nós aprendemos na última conferência a respeito da volta do Salvador? Que ele já está se preparando para voltar. Exato. Então, o tempo ele já está escasso. Ou seja, a obra ela precisa acelerar cada vez mais rápido. E isso, para isso, né, era necessário que o templo ele também fosse fortificado, porque vai haver terremotos, vai haver ventos fortes, vai haver muitas catástrofes. E o templo ele precisa estar em pé, ele precisa estar firme. E aí isso remete uma visão para a gente de que realmente está próximo. Então, provavelmente, né, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu sempre falava assim, ó, a segunda vinda está próxima. Hoje eu já estou com 40. Então, isso me remete de que está cada vez mais próximo mesmo. E nesse processo de acelerar sua obra, mais templos estão sendo construídos, mais templos estão sendo anunciados, mais templos dedicados, e aqueles que não estavam firmes, né, ou seja, não tinham seu alicerce perfeito, eles precisam ser fortificados. Agora eu pergunto de vocês, e quais são os terremotos e ventos fortes espirituais que nós enfrentamos hoje em dia, já que o Salvador está próximo? Quais são Eu esses ventos fortes, acho, terremotos? Vai acho lá, que o Isa. que mais as distrações do mundo aqui, que são esses terremotos que cada vez mais agora tem inteligência artificial, tudo para desviar nossa atenção do Salvador. Muito bom. Poderia citar alguma coisa específica, Stephanie, que está buscando desviar o nosso foco do Salvador? Um vento, um terremoto? Eu acho que também é o celular, eu acho que hoje em dia o celular, as redes sociais, é, a amizade também, que às vezes desviam a gente. Nossa. Muito bom. Alguém mais?
Eu acho que a mídia está focando muito em guerra e rumores de guerra. Também. Nós tivemos um terremoto que não se via há muitos anos, de 8,8, né? Que aconteceu na Rússia. E aí, quem gosta do. Eu já estudei isso, né? Então, quem gosta de Apocalipse, Gog e Magog fica naquela região, tá? Então, é ali que o bicho vai pegar. Então, quem mais? O que mais? Quais são os outros terremotos, os ventos É, fortes que têm acontecido? desculpa, algo que vem acontecendo muito frequentemente é a oposição contra a igreja. Claro, isso sempre ocorreu, né? Principalmente desde a fundação do mundo, mas vem aumentando mais porque com o avanço da tecnologia, avanço não só da inteligência artificial, mas a propagação, né, de mentiras que as pessoas espalham, causa uma influência muito grande, principalmente aquelas pessoas que não têm um testemunho forte, talvez estão conhecendo a igreja, então isso enfraquece muito. A oposição até mesmo de alguns membros da igreja também, infelizmente, mas, Isso. mas infelizmente tem acontecido isso. Exatamente. Oposição dentro da igreja. Então, era uma coisa que a gente via um ou outro, mas está mais comum. Ou seja, está meio que havendo uma divisão dentro da igreja. Não sei, é isso, né, Ranieri? Justamente por questões políticas, ideológicas. Ou seja, trazendo o mundo para dentro da igreja. Muito bom. Então, é fato. Nós, em algum momento, estamos passando por alguns ventos fortes, de repente é só uma brisa, mas de repente a nossa vida está um terremoto, está um turbilhão. De repente é o efeito do terremoto, né? Só os tsunamis acontecendo em nossas vidas, mas é fato. Nós, em algum momento, seja hoje, agora, mais para frente ou no futuro, nós passaremos por esse tipo de degradação, por esse tipo de abalo. E aí nós precisamos compreender de que forma está o nosso alicerce. Será que o nosso alicerce, apesar de ser imponente, né, apesar da nossa aparência parecer super bem, será se o nosso alicerce está como o templo de Salt Lake? Vamos aprender um pouco sobre como estava, né? Como é que se encontrava o alicerce do templo de Salt Lake. Aqui o profeta ele fazendo uma reflexão, né? Mas o que eu gostaria de ver com vocês é isso aqui. Desculpa. Tá. Olha só o conselho que o profeta dá. Tá, a gente está tendo muitos terremotos, muitos ventos e tudo mais. Mas olha só o que ele falou para a gente. Ele direcionou. Quem poderia ler? Meus queridos irmãos e irmãs, estes são os últimos dias. Se desejamos suportar os perigos e as pressões que estão por vir, é imperativo que tenhamos um alicerce espiritual firme, edificado sobre a rocha de nosso Redentor Jesus Cristo. Muito bom. Então, eu gosto muito dessa questão de é o nosso livre-arbítrio. Então, se nós desejamos suportar, se a gente não quiser, é só abandonar o barco. Mas ele disse que não é o momento. Então, se nós desejamos suportar os perigos e pressões, nós precisamos o quê? Fortalecer o nosso alicerce espiritual. E isso é por meio do Salvador Jesus Cristo. Olha só que doutrina importante nós encontramos em Elamã 5,12. Eu gostaria de um voluntário. Eu posso E ler. agora, meus irmãos, meus filhos, e agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Muito bom. Pergunto de vocês. O que a gente pode aprender com esse versículo aí a respeito do conselho que o profeta ele nos deu sobre alicerçar sobre a rocha de Jesus Cristo?
É como aquela parábola, né? Do homem que constrói na areia e do homem que constrói na rocha a casa, né? Eu assemelho Bom, muito essa escritura. isso mesmo. Aquela analogia, né, que a gente aprende lá com a primária, né, o sábio e o tolo, ela tem todo sentido e ela é real. Porque olha só o que eu marquei para de repente a gente analisar essa escritura de maneira mais ampla. A primeira coisa que nós precisamos saber é que alicerçar, nos alicerçar espiritualmente sobre uma rocha, e ele fala que essa rocha é o Salvador Jesus Cristo. Então, eu pergunto de vocês, utilizando já até essa analogia do sábio e do tolo, por que o alicerce ele é tão importante para a edificação de uma casa, do edifício? Para que ela não caia. Para que ela não caia, o que mais? Temos algum engenheiro aqui, ou um futuro engenheiro? Acredito Para também que causa uma sustentação para toda a casa, né? Se aquele Opa, edifício ele tiver capenga assim, vai cair tudo. Então, o principal foco é o alicerce. muito bom, excelente, Ranieri. Alguém mais? Jéssica, eu acho que ia comentar. para não ter, é, eu esqueci a palavra, não ter abalos, né, significativos na casa caso aconteça algo. Por exemplo, aqui na minha casa a gente mora em frente a um canal e Aham, recentemente, acho que há um ano atrás, teve uma obra, né? E eles precisaram enfiar estacas, né, na beira do canal. E isso causou bastante rachadura na minha casa. E foi explicado que, devido não ter uma fundação, ela acabou rachando as paredes. Então, é a importância aí de uma estrutura firme, né? exatamente, muito bom, Jéssica. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: aqui em Belém é diferente de Manaus, tá? Aqui vocês têm edifícios de 20, 30, 40 andares. Lá em Manaus, mais ou menos, no máximo é 20. Eu pergunto de vocês, o alicerce de uma casa, por exemplo, uma casa de 2 pavimentos, ele é igual ao alicerce de um prédio de 20 andares? A resposta é não. Mas qual é a diferença entre esses dois alicerces? Por que um eu posso botar 20 andares e no outro eu só posso colocar no máximo altos e baixos, né? Um andar. Qual é a diferença? Os dois não têm alicerce? Bem, eu posso estar errado, mas acredito que seja a questão também da potência, né? Porque, por exemplo, um prédio ele é gigante, então tem uma estrutura maior. Então acredito que o alicerce deve ser maior nesse caso, ou pelo menos mais firme do que o de uma casa pavimentada, né? Uma casa normal. Penso que seria isso. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Agora, utilizando essa analogia, eu pergunto para vocês: tem alguma coisa errada entre os dois alicerces? Tem algo de Não, errado? não. Não, os dois não estão certos. O que essa pergunta ela tem a ver com essa escritura quando nós pensamos em construir os nossos alicerces na rocha que é o Salvador? Desculpa, o senhor pode repetir o que você falou agora, última vez? Posso sim. Utilizando essa analogia, aonde os dois alicerces eles estão corretos, eles estão aptos para a construção a que ele se destina, certo?
Utilizando essa analogia de que os dois estão certos para o objetivo que se constrói, e utilizando essa escritura, o que que nós aprendemos sobre construir os nossos alicerces no Salvador Jesus Cristo? É o alicerce mais seguro para a gente. Ou é o alicerce mais seguro? Ele é dimensionado? Essa pergunta, ela é interessante. Ele é dimensionado? Será que quando eu alicerço no Salvador Jesus Cristo, eu posso fazer 2 pavimentos ou 30 pavimentos, tá tudo bem? Com certeza, Acha que sim? eu acho que sim. O que que veio à mente de vocês quando eu faço essa pergunta? Vocês podem dizer, eu não entendi nada, eu não estou conseguindo compreender É, nada. o que vem à minha mente é que um está alicerçado no, está seguro, está com Jesus, e o outro não está alicerçado, não está com Jesus. Aí um é mais seguro do que o outro. Certo, mas aí eu pergunto, mas o alicerce para 2 pavimentos, ele tá bom. E o alicerce para 30 pavimentos também tá bom. Qual é a diferença entre esses dois? Se os dois estão bons, aonde é que está o erro aí? Posso falar? Pode sim, Sabrina. Eu acredito que depende muito do potencial, porque se considerar que o de 2 pavimentos e tanto o de 30 pavimentos somos nós como membros, vai tudo do nosso potencial. Estamos alicerçados em Cristo, mas tem aquelas pessoas que realmente estão procurando se aproximar mais de Cristo, estão procurando se assemelhar a Ele, né, para que possam um dia voltar a viver com Ele. E tem outras pessoas que acabam se estagnando por exemplo, em um cargo, fica vivendo de modo automático os mandamentos, né? Então, o mesmo alicerce serve para os dois, né? Estamos alicerçados em Cristo, mas vai de cada pessoa o seu potencial. Todos temos o potencial de ser um pavimento de 30, 40, 50 andares, né? Mas vai de cada pessoa se esforçar para chegar nesse nível. Muito bom. Excelente, Sabrina. Eu gostei muito da sua resposta. O que nós precisamos compreender dessa escritura é que ele fala o seguinte, ó: deveis construir o vosso alicerce sobre quem é a rocha que é o Redentor, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, os dardos do torvelinho, sim, todo o granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar. A grande questão, jovens, é o seguinte: nós aqui, todos aqueles que foram batizados, eles já estão alicerçados sobre uma rocha que é Jesus Cristo. Porém, esse pavimento, porém, esse alicerce, ele precisa ser fortalecido. E aí é que entra o templo. É aí, nesse momento, que nós começamos a compreender por que que quando eu vou fazendo convênios com o Senhor, minha base, meu alicerce, ele vai ficando mais forte. Porém, mesmo que eu possa estar fazendo os convênios, ele possa estar ficando mais forte, isso não significa que ele vai ser inabalável, ele pode sofrer com as corrosões. E é isso que a gente precisa compreender, que existe uma grande diferença entre eu ter o meu testemunho, ser convertido, fazer convênios e ter o alicerce seguro suficiente para todas as tempestades, para todas as artimanhas do inimigo. O que vai resistir é o quanto nós estamos preparados para suportar, vamos dizer assim, as violentas, né? Vamos dizer assim, tempestades e tudo mais que Satanás ele vai utilizar. Então, quando eu perguntei sobre essa questão dos dentro da igreja, fora da igreja, é justamente isso. Muitas pessoas estão se afastando cada vez mais da igreja. Pessoas que nós acreditávamos que tinham alicerce no Salvador Jesus Cristo. E aonde é que está o erro? Onde é que está a falha? E aí o profeta ele faz uma pergunta interessante a respeito disso. Ele pergunta o seguinte: quão firme é o seu alicerce? Então vamos fazer essa reflexão. Quão firme é o meu alicerce?
Que reforços são necessários para que seu testemunho, para que sua compreensão do Evangelho? Então, aonde é que a gente precisa reforçar? Será se quando um líder ele chama minha atenção eu fico chateado com ele? Será se quando eu sou cobrado para fazer minhas visitas eu ia falar professora visitante, né? De ministradora e de ministrador, será se eu faço ou se eu sou fogoroso em fazer? Será se eu me chateio por qualquer coisa? Quão firme é o seu alicerce? Ele é firme o suficiente para 2 pavimentos ou para, de repente, para 30 pavimentos? Se vocês não têm, eu gostaria que vocês, nas nossas aulas, vocês pudessem ter papel e caneta, ou papel e lápis, e vocês pudessem escrever os sentimentos de vocês. Tem algumas coisas que são bem pessoal, por exemplo, quão firme é seu alicerce? É óbvio que eu não quero que vocês falem, né, aqui, se é muito, se é pouco, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Na opinião de vocês, qual é o sentimento que vem agora? Aonde é que você precisa reforçar? Acho que é o Aonde? nosso testemunho. Mas assim, Stephanie, o testemunho é a respeito de alguma doutrina, algum princípio, de repente algum convênio que você fez? Acho que é aumentar a fé, né? Nossa fé para a gente não perder o nosso testemunho. Muito bom. Alguém mais? Aonde é que eu me encontro vulnerável? Lembra lá que a gente perguntou quais são os ventos, os terremotos, o que que tem acontecido em nossas vidas? Aonde é que eu preciso fortalecer? Aonde é que eu preciso dar um pouco mais de atenção? Então, eu gostaria muito que vocês pudessem ponderar a respeito disso, pudessem escrever no diário de vocês, pessoal. O, nós aprendemos o seguinte a respeito da questão de como se fortalecer, onde buscar força, né? Eu gostaria. Monique. Ah, não, Monique tá. Tu pode ler, Monique? Eu vi que ela botou na mensagem, eu acredito que não tá podendo. Mas a Jaqueline. Jaqueline, você poderia ler pra gente esse slide, por favor? O templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e de nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. O que que nós podemos aprender com essas palavras do profeta que se encontram no discurso e a pergunta que nós vimos anteriormente? E que reforços são necessários para o seu testemunho? O que que nós podemos aprender aí? Acredito que porque em si tudo se move e se concentra no templo, no fim das contas, né? Claro que nós somos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo, porém não termina aí. Recebemos, fazemos nossa iniciatória, fazemos nossa investidura e depois, bem, o último convênio, né, eterno é o selamento. Então, ao frequentarmos semanalmente ao templo, nós relembramos esses convênios que fizemos, das promessas que Deus nos fez e também do amor e do acesso ao poder de Deus que recebemos na nossa vida. Então, esse acesso ao poder de Deus nos traz uma infinita, como posso dizer? Uma infinita compreensão das coisas que existem, né? Então a gente começa a entender, compreender, começa a se aproximar mais dele. Então as outras coisas acabam se tornando não tão importantes. Não estou dizendo que não são importantes, mas essa é a principal causa, né? A principal causa é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, por meio disso, a gente começa a viver sobre isso, começa a entender, começa a não questionar mais as coisas, começa a ser manso. E no final de contas, a gente acaba sendo como Cristo.
Não literalmente como ele, porque ninguém vai atingir a ele, mas sim começa a se tornar como ele era, né? Muito bom. Gravem bem essa questão. É, o templo, ele não é apenas um belo edifício, né? Ele é uma âncora espiritual. Quando eu falo âncora espiritual, qual é o papel da âncora? Qual é o objetivo que uma âncora tem? Temos algum marinheiro aqui? Não, não precisa. Mas qual é o objetivo da âncora? Qual o propósito dela? É não deixar o barco ser levado pela correnteza, né? Isso. O barco ele vai balançar. A onda vai jogar ele para um lado e para o outro, mas vai fazer o quê? Não vai mover ele do local. Ele vai permanecer naquele local, ele vai sofrer as tempestades, ele vai ser jogado de um lado para o outro. As coisas que estão dentro, elas não permanecerão no mesmo lugar. Porém, o barco não será movido. Ele não sairá daquela região, daquele lugar onde ele está. Então, quando nós pensamos nisso, a gente tem que compreender o seguinte: o templo ele tem uma função de âncora espiritual para as nossas vidas, principalmente nesses últimos dias. Aonde, quando nós saímos do mundo e adentramos o templo, acontece o que o Ranieri acabou de falar, né? A gente começa a sentir o poder, sentir a influência e se tornando cada vez mais forte em relação às coisas do mundo. Então, acaba sendo um lugar de refúgio. Então, guardem isso. O templo, ele não é só um belo edifício, mas ele é uma âncora espiritual para as nossas vidas, especialmente nesses últimos dias. Olha só que interessante que nós conseguimos compreender também. Lá em Doutrina e Convênios 109, 15 a 22, aliás, 15 e 22, anotem essa escritura, estudem ela sozinhos e vocês terão uma compreensão maior a respeito do poder e dos convênios que nós fazemos no templo. Eu gostaria de um voluntário para ler. Juliana, você consegue ler para a gente, Juliana? Dá para escutar? Sim, estamos ouvindo. Ok. E que cresçam em ti e receba a plenitude do Espírito Santo, e organizem-se de acordo com as tuas leis e preparem-se para obter todas as coisas necessárias. E rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa armados de teu poder, e que teu nome esteja sobre eles, e tua glória ao redor deles, e que teus anjos os guardem. O que nós podemos aprender com essa escritura, que é sobre a dedicação do templo, né, a oração dedicatória? O que nós podemos aprender com essa escritura a respeito desse edifício belo e sagrado que são os templos? Posso falar? Pode sim. Acho interessante o início do 22, né, que diz: Teus servos saiam desta casa armados de teu poder. Acho que é bem nítido, né? Toda vez que a gente sai do templo, a gente sai renovado. A gente passa a semana inteira em meio ao caos do mundo, trabalho, estudos e outras coisas, né? Mas lá dentro é um lugar de paz, onde a gente pode se aproximar cada vez mais do Pai Celestial. Então a gente sai de lá renovado, a gente sai de lá armados, né? Sobre o poder do nome dele. Muito bom, Sabrina. Realmente, esse ponto ele é maravilhoso. Armados com o poder de Deus. Alguém mais viu algo interessante, chamou atenção? Eu fiz algumas observações aqui. Vocês conseguem enxergar nesses pontos aí alguma coisa interessante nessas que eu marquei? Por exemplo, armados de teu poder, a Sabrina comentou. Vocês sabem o que é receber a plenitude do Espírito Santo? O que seria receber de forma
plena o Espírito Santo? Seria, tipo, receber todas as coisas em que o Espírito Santo ele tem como propósito, de uma forma mais abrangente. Sim, mas Consola, é de uma maneira que tem relação com o propósito desse Deus, que é o Espírito Santo. no caso, ele, eu receberia de uma forma plena, tipo, sendo consolado, no caso. Isso, também. Mas aí, pra gente não ficar que nem cachorro e No gato, né? caso, é companhia constante, né? E é mais do que isso, Juliana. É o seguinte: receber a plenitude do Espírito Santo é a confirmação de todas as coisas. Então, o Espírito ele vai confirmar todas as coisas em sua vida lá. Lembra do Santo Espírito da promessa? Ele vai ratificar todos os convênios que você faz. Então, qual é o propósito do Espírito Santo? Vocês sabem qual é? Testificar. É Isso, testemunho, né, do Salvador. no Salvador. Então, de maneira mais plena, você sente o Espírito. E aí aquela confirmação. É por isso que, eu não sei se alguns dá, né? Mas por que que algumas pessoas se emocionam dentro do templo? Eu choro sempre. Eu posso fazer um comentário? Pode sim, É Daniel. porque É porque no slide anterior você falava, né, sobre o templo e a doutrina de Jesus Cristo, e você falou agora sobre o Espírito Santo testificar e dar o testemunho de Salvador, né, e do Pai Celestial. E assim, em terceira Nef 11, né, no versículo 29 e 30, ele fala assim: pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é a minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina. Aí, dois pontos, que estas coisas devem cessar. Aí, trazendo agora para a nossa realidade que estamos vivendo, né, exatamente isso, né? A gente está vivendo em uma situação onde que as pessoas tendem a contender muito com as outras, né? E que todos querem ter razão e a gente deve, nós, os verdadeiros, né? Seguidores de Jesus Cristo, devemos cessar essas coisas, né? E não propagá-las e procurar, por mais às vezes que a gente tenha razão, é melhor ter paz, né? E que fala, bem aqui diz, né? Que teu nome esteja sobre eles. E o nome de Jesus Cristo, ele é isso, né? Que a doutrina dele é que essas coisas devem cessar. E é por isso que no templo a gente sente uma paz, né? Uma paz que a gente não consegue explicar, que excede todo o entendimento, porque lá não tem essas coisas que a gente tem visto fora. Isso. E o mais interessante que é o seguinte: por que que a gente recebe a plenitude do Espírito Santo? É porque as doutrinas elas começam a ser confirmadas por ele. É, Tudo faz sentido, sabe? Tudo começa a se encaixar perfeitamente e exatamente. você fica assim, nossa, mas eu já tinha visto isso, mas por que que é diferente? É porque a plenitude do Espírito Santo, ela cresce, ela aumenta quando nós frequentamos o templo. E olha só que interessante no 22. Além de armados do seu poder, olha a promessa que existe para todos aqueles que fazem convênios e frequentam o templo. E que teu nome esteja sobre eles. Nome de quem? Que vai estar sobre nós? Jesus Cristo. E a tua glória ao redor deles. Qual é a diferença que acontece? Qual é a percepção que as pessoas têm de nós quando nós frequentamos o templo ou quando nós somos investidos? É, realmente. Eu fiz a minha investidura agora recente, tem menos de um mês. Ainda não tenho. Fez um mês, dia 28. E realmente todo mundo nota a diferença. Sim, olha para você e diz assim, Daniele, tu tá diferente, tu tem Tá alguma coisa iluminada. diferente, tá iluminada. Por que É, isso? verdade. Porque é a glória de É, Deus que está ao nosso redor, o nosso semblante ele muda. E ele precisa mudar. E os verdade. anjos nos guardam. E essas promessas, e aí eu estava até conversando com o Anderson um dia desse, né? Se vocês tiverem a oportunidade, a gente vai muito lá para iniciatória, né? Aliás, para investidura, né? Comumente a gente vai. Mas se nós tivermos um privilégio de ir para a iniciatória, nós vamos aprender a respeito desse poder que nós que saímos. O poder que existe nas garments. A representação que o garment tem sobre
ser o nosso Salvador conosco, né? Então, é uma representação de Cristo os garments. Então, nós literalmente saímos com ele. Uma coisa que eu acho interessante é que no discurso do profeta, quando ele roga, quando ele clama, é, é, é diferente. Então, olha só o que ele falou nesse discurso, nos convidando, falando a nós. Quem poderia ler? Por favor, acreditem em mim quando digo que, quando seu alicerce espiritual é construído solidamente em Jesus Cristo, vocês não precisam temer. Ao serem fiéis aos convênios que fizeram no tempo, vocês serão fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo. Então, quando ocorrerem terremotos espirituais, vocês serão capazes de permanecer firmes, porque seu alicerce espiritual será sólido e inamovível. Muito bom. Gostaria de comentar, Ranieri? Ou alguém gostaria de comentar o que que você achou interessante nesse pedido do profeta? Bem, o que eu achei muito interessante é sobre essa questão também dos convênios, né? De permanecer fiel. Porque se permanecemos fiéis, vamos permanecer firmes. É claro que o mais importante é a questão do templo, mas também se aplica às outras áreas, né? Que a gente deve também fazer, como, por exemplo, ler as escrituras diariamente, orar diariamente, participar semanalmente do sacramento, né? Renovar nossos convênios do sacramento, estudar também o Vem Segue-me. Então, todas essas coisas são extremamente importantes. Tudo que o Senhor nos orienta, nos alerta, também de coisas que devemos também fazer, né? De ministrar as pessoas, né? Então, todas essas coisas são importantes. E fazendo todas essas coisas nos dá poder. E ao templo nos vai dar mais poder ainda. E ao templo também nos fará. Eu vou dizer uma experiência minha própria. Toda vez que eu vou ao templo, eu me sinto não só inspirado a fazer o bem, mas eu me sinto motivado a praticar o bem. Ou seja, isso me eleva espiritualmente a ponto de estudar coisas que eu nunca penso em estudar, a pensar coisas espirituais para mim mesmo, né? Obter revelações pessoais para mim e também para minha família, né? No caso, eu sou casado agora, para minha esposa, para fortalecer este laço conjugal. Então, é muito importante, né? Porque vai vir terremoto, vocês vai vir adversidades, como por exemplo agora, nesse momento eu estou desempregado, né? E eu preciso de um trabalho. Falta pouco tempo para meu filho nascer, então olha só, como outras pessoas poderiam estar nesse exato momento, poderiam estar totalmente desesperadas. Eu estou calmo. Olha só, eu fui entrevistado semana passada, eu passei. Fui entrevistado ontem, eu passei. É, lancei os meus documentos e eu passei. Então, em curto prazo de tempo, muitas coisas aconteceram, muitas bênçãos ocorreram. E eu sei que se eu permanecer firme, permanecer fiel ao Senhor, eu sei que outras bênçãos virão. Não só questões materiais. Essas coisas são importantes, obviamente, para a nossa autossuficiência, mas também pela nossa autossuficiência espiritual. Muito bom. Muito obrigado, Ranieri, por ter compartilhado algo pessoal de sua vida. E é real. Isso que você falou sobre nós sermos fiéis aos convênios, e se apegar a essas promessas, elas são essenciais. Alguém mais? Vocês já tiveram essa experiência de sair do templo e parecer o super-homem ou a Mulher Maravilha? Parece que você sai com poderes de lá, você sai com um desejo maior de ser melhor, melhor servo, melhor filho, melhor esposo, melhor marido, melhor esposa. Eu tenho uma experiência. Eu senti isso quando, após que eu me batizei, né? Eu ainda não, eu sabia, o meu propósito era estar todo domingo na Sacramental, né? Só que eu ainda não frequentava, assim, o templo, o instituto, eu não frequentava as, as organizações que tinha na igreja, né? Chá das amigas, essas coisas, porque eu trabalhava muito, eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Então, eu era fiel no domingo, mas ainda as outras coisas ainda não estavam, né, encaixando. E aí, após uma situação de uma decepção, né, eu parei e falei assim, não, agora eu preciso, ok, algo deu errado, eu preciso consertar algo na minha vida. Aí eu coloquei uma meta, assim, eu falei, a partir de agora eu vou estar uma vez por semana no templo, foi a primeira, assim, que veio,
sabe? Parece assim, foi gritante. Vou estar uma vez por semana no templo, vou me tornar o melhor membro para a igreja, na igreja, vou ser participativa, porque, tipo, quando tinha as coisas, assim, eu não participava, porque eu estava sempre trabalhando. E aí vou ler as escrituras e vou fazer de tudo para ser uma boa filha para o Pai Celestial. Agora essa vai ser a minha meta, ser uma boa filha para ele. Aí foi aí que as coisas assim transformaram literalmente na minha vida. Muitas, muitas, muitas bênçãos, sabe? Revelações pessoais e sensibilidade aflorada, assim. Aí eu me sinto assim, às vezes, com uma Mulher Maravilha, como você falou. E é algo muito Isso. real, assim. O espírito, quando a gente, né, coloca a nossa confiança, a nossa fé, ele grita, né? Até no templo, assim, às vezes eu tava lá parada, sempre chegava alguém assim, olha, tal coisa. Aí eu fico assim, é surreal. É muito surreal isso, é muito, muito bom mesmo. Que bom, obrigado, Daniele, por compartilhar. Então, assim, lembrem-se dessa promessa. Ao serem fiéis aos convênios que fizeram no templo, vocês serão fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo. Lembre-se, o alicerce no Salvador Jesus Cristo, ele é pavimentado. Ele é feito de cada vez, a cada convênio, a cada responsabilidade. E aí isso vai fortalecendo, vai colocando as estacas, os cabos de aços, como está sendo feito lá, vai fortalecendo de uma maneira que quando vier os terremotos espirituais, a gente não seja movido. Lembre-se, a nossa âncora espiritual é o templo. E olha só que interessante para a gente refletir para essa semana, né? O que vocês farão nessa semana para fortalecer o seu alicerce espiritual, lembrando-se do que aprendemos hoje sobre o templo e Jesus Cristo? Então, essa é uma tarefa para casa. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês, de repente, escrever algo a respeito do que vocês farão essa semana. Por exemplo, eu já tenho eu vou falar para vocês, né? A minha esposa teve bebê, e aí todo mundo gripou e tudo mais, aí vem uma coisa ou outra, e já faz um tempo que eu não vou no templo. Então, quando eu estava preparando a aula, meu sentimento foi: vá ao templo. Então, essa semana eu vou ao templo, independente de eu estar muito bem ou não estar muito bem. E aí eu já conversei com minha esposa, eu preciso ir ao templo. Mas e vocês? O que você vai fazer essa semana para fortalecer o seu alicerce espiritual? Pode ser em relação a Jesus Cristo, ou pode ser em relação ao templo. Bem, quando eu vou ao templo, acredito que uma das coisas que eu faz tempo que eu não faço é sessão de investidura. Então acredito que essa semana eu vou, acredito não, eu vou essa semana fazer investidura, porque sempre eu faço selamento, faço iniciatória, mas parece que não sei se vem na minha mente, é 1 hora, sei o quê, sendo que eu tô fazendo uma outra. Mas eu preciso muito de investidura. Precisa. Eu fui muito tocado de hoje de participar da sessão de investidura. Legal. Parabéns, Ranieri. As ordenanças que mais precisamos fazer ultimamente é essa. Por isso, mais templos e mais pessoas investidas é melhor. Gostaria de encerrar nossa aula hoje, jovens, com esse versículo 22. Essa é uma promessa real e ela é contida em todas as dedicações de templo, aonde o que dedica o templo ele diz: rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa armados de teu poder, e que teu nome esteja sobre eles e tua glória ao redor deles, e teus anjos os guardem. Eu testifico para vocês, jovens, quando nós vamos ao templo, servimos no templo e saímos dele, nós saímos muito mais fortes e preparados para os terremotos espirituais, para os tsunamis espirituais, para os ventos espirituais, os dardos nos torvelinhos. Mas, né, o grande ponto fundamental é que precisamos ser fiel em todas as coisas. Então, que nesse curso nós aprendamos a doutrina e saiamos daqui, do curso, sempre com uma meta, um objetivo. E o objetivo hoje, para nós, nossa vida, é que possamos fazer algo para fortalecer o nosso alicerce espiritual, seja ele relacionado ao Salvador Jesus Cristo ou ao tempo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Jovens,